Olá, caros alunos. Eu sou a professora Viviane de Souza e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho com a disciplina de redação, produção textual para a segunda série, ok? Hoje a gente vai, na verdade, aprender um pouquinho a argumentar, tá certo? Então, o nosso capítulo 9, ele é intitulado Debate Regrado, tá? O debate regrado é um gênero, na verdade, mais oral. Vocês já devem ter visto, né, obviamente, os debates presidenciais, que são bastante comuns, os debates nos períodos das eleições. Então, esse é um gênero do cotidiano, mas, diferentemente dos outros gêneros que a gente vem vendo, ele não tem um caráter mais de escrito, ele é mais verbal. É óbvio que, ao final de um debate, pode ser feita a transcrição da fala dos debatedores, dos participantes, mas não é em geral, como acontece? Em geral, é uma atividade mais de treino argumentativo. Então, o objetivo desse capítulo é basicamente esse: trabalhar com vocês a capacidade de convencimento. Afinal de contas, no debate, não é que tenha alguém que ganha ou alguém que perde, mas, obviamente, tem alguém que consegue ter uma capacidade maior de convencimento. Então, a nossa ideia aqui é treinar com vocês essa capacidade argumentativa, beleza? Então, a gente vai para o nosso debate regrado e vai pensar nesse sentido. Quais são as características desse gênero textual? Primeira característica principal, ele é um gênero oral, ou seja, é falado. Viviane, tu acha que existe a possibilidade de, por exemplo, um vestibular cobrar que eu escreva um debate? Existe, é possível. A gente conhecendo as características, a gente consegue reproduzir por meio da escrita o que seria um debate oral. Mas, normalmente e cotidianamente, esse gênero se manifesta de forma oral. Ok? Principal objetivo, gente: exposição de ideias sobre um determinado assunto. Muitas vezes a gente sabe que o assunto, em geral, que as pessoas debatem é um assunto polêmico. Por exemplo, o aborto no Brasil é uma questão polêmica que, em geral, tem debates na sociedade, pessoas favoráveis, pessoas contrárias. A redução da maioridade penal, quando a gente pensa em pena de morte, não que necessariamente o tema do debate precise ser um tema polêmico, tá? Pode ser qualquer tema para ser posto em discussão, mas normalmente ele tem temas polêmicos. Qual é o objetivo final? Convencer os interlocutores e a plateia a respeito de um ponto de vista. Então, vamos dizer assim que quem conseguir convencer melhor a plateia, as pessoas que estão assistindo aquele debate, é que seria, vamos dizer, o ganhador desse debate. Beleza? Viviane, como é que eu posso, então, em um debate ou em um texto mesmo, argumentativo, convencer o meu leitor, convencer as pessoas que estão me ouvindo de que a minha opinião é a melhor? Aí, gente, nós vamos pensar no seguinte: na nossa aula anterior, a gente trabalhou um pouco a ideia de subjetividade e de objetividade. Então, o que é que eu preciso pensar? Eu vi que a subjetividade é algo muito pessoal. Algumas vezes até eu diria que baseado no achismo. E que a objetividade é o contrário disso. Eu me baseio em fatos, em dados, em informações científicas e culturais para fazer a comprovação daquilo que eu disse. Então, assim como em um texto em que você está escrevendo e precisa realmente confirmar, comprovar a sua informação, a sua argumentação, no debate a gente também vai fazer uso disso, tá certo? Quanto mais argumentos eu trouxer, o que eu preciso? Usar do maior número de argumentos para comprovar que a minha opinião é ideal. É a melhor, é a mais sensata, é a mais coerente. Agora, é claro, sempre pensando no respeito à opinião do outro. Uma das palavras-chave do debate é respeito. Saber ouvir, saber refletir sobre a ideia do outro, para, obviamente, como a gente diz, rechaçá-la. Ou seja, de alguma forma, contestá-la e mostrar que ela não é tão coerente. E aí, para a gente ter essa coerência, a gente vai pensar no seguinte,
Existem algumas estratégias argumentativas que a gente pode usar para convencer o leitor, para convencer a pessoa que está nos ouvindo de que a nossa ideia é massa, de que a nossa ideia é legal. Uma dessas estratégias, o que são estratégias argumentativas? São recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor como alusões históricas. Por exemplo, vamos supor que eu quero dizer que a violência contra a mulher não vai acabar com medidas paliativas, porque esse é um problema que tem raízes históricas e que só vai ser modificado, por exemplo, com a adoção de medidas educativas. Pronto, eu estou sustentando a minha argumentação com essa alusão histórica, beleza? Eu posso fazer comparação, eu vou dizer, por exemplo, que não faz sentido ou que o Brasil deve reduzir a maioridade penal porque outros países, por exemplo, os Estados Unidos, essa redução já existe e isso seria válido também no país. Então, eu posso fazer comparação entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos, tranquilamente, como uma forma de argumentar para o meu texto, beleza? Relação de causa e consequência também é uma boa estratégia argumentativa. Dados estatísticos que comprovem aquilo que você vem dizendo. Então, isso já é uma forma de a gente mostrar a confirmação do que o que você vem dizendo é válido. Citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Aqui, a gente faz uso do discurso de autoridade. Então, eu pego, por exemplo, alguém representante da vara da infância e da juventude, que vai discursar sobre, ou que tenha discursado sobre essa ideia da maioridade penal. Isso é um argumento forte. Fatos amplamente noticiados. Vamos dizer, por exemplo, que armar os professores, que colocar controle nas escolas, por exemplo, não é uma boa forma de acabar com os casos de violência que acontecem, porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles adotaram essas medidas e, costumeiramente, são difundidos, divulgados ataques em escolas no país. Então, esses fatos amplamente noticiados, eles também são estratégias, é uma forma de você argumentar. Então, lembrem disso. No debate, ganha, vamos dizer assim, ganha, mas convence melhor o leitor quem tem essa maior gama, esse maior número de argumentos. Ok? Aí a gente vai pensar no seguinte, quais são outras características do debate? Todo debate, gente, precisa ser mediado, né? Tem que ter um moderador ou mediador. Qual é a função desse moderador? Uma delas é controlar o tempo. Para que o debate seja justo, eu preciso disponibilizar o mesmo tempo de argumentação, de defesa de posicionamento para quem vai falar. Então, se eu tenho, de repente, 2 participantes nesse debate, eu não posso dar 5 minutos para um e 10 para outro, porque esse que vai ter mais tempo, ele vai ser favorecido em relação ao que tem menos tempo em níveis argumentativos. Então, é por isso que o moderador vai existir e uma das funções iniciais dele é essa, fazer esse controle do tempo no decorrer do debate. Mas não é só isso, gente. O mediador, ele precisa ser o responsável por conduzir a discussão. Então, ele vai organizar em que momento cada participante vai falar, começa por você, a gente vai sortear para ver quem vai começar, como é que vai ser, e aí o debate vai sendo desenvolvido a partir dessa organização que é proposta pelo mediador, certo? Outra coisa importante, essa palavra aqui é uma palavra crucial para um mediador. Não existe a possibilidade de eu ser um mediador em um debate e eu eu até posso ser, né? Eu posso até concordar mais com as ideias daquele grupo do que com as do outro, mas eu não posso manifestar isso. Ali é o momento de eu ser imparcial. Quem está ali para debater são os participantes. Então, o moderador, ele é a figura imparcial, responsável por conduzir a discussão, de forma que todos os debatedores possam expor seus pontos de vista de maneira organizada. O mediador pode também propor perguntas
comuns aos interlocutores, controlando o tempo de resposta de cada um, a fim de que possam defender suas opiniões de maneira equilibrada. É ele também que organiza em que momentos a plateia pode se manifestar, por meio de questionamentos, preferencialmente feitos a todos os debatedores. Resumindo, o mediador, o moderador, ele tem uma presença importante dentro do debate. Vocês devem ver isso, né? Nos debates que aparecem em televisão, tem sempre ali aquela pessoa responsável por fazer o sorteio da ordem dos participantes, por controlar o tempo, por impedir, por exemplo, que um dos participantes se manifeste dentro do tempo do outro. Então, eu estou aqui falando e aí vem o outro participante e se envolve no meu tempo de fala. O mediador é que vai direcionar tudo isso, beleza? Outra característica que a gente vai pensar é na linguagem formal, certo? Ah, Viviane, mas é um gênero da fala, para que eu preciso dessa formalidade? Porque o debate é um momento de discussão formal. Você não está ali conversando com o seu amigo e dando a sua opinião para ele. Foi colocada uma situação em que você deve expor a sua opinião. Então, são dois grupos, duas pessoas ou mais que vão expor a sua opinião sobre aquela temática. Então, essa formalidade, ela é necessária. Impessoalidade, gente. Aqui, nós vamos esquecer a subjetividade. Eu não vou usar, por exemplo, um argumento do tipo que eu sou a favor da redução da maioridade penal, por exemplo, e eu vou dizer se eu queria ver se fosse alguém da sua família que fosse assaltado por um menor de idade, se você ia continuar sendo contra a redução. Esse é um argumento muito pessoal, muito subjetivo. A gente vai manter a impessoalidade. E isso, inclusive, na fala. Eu não vou ficar dizendo que eu acho isso, eu penso aquilo. A gente vai usar a voz passiva. De forma impessoal, eu vou dizer, percebe-se que tem crescido a criminalidade praticada pelos adolescentes no Brasil, percebe-se que pouco tem sido feito quanto a essa questão. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido, de forma impessoal, até para dar um maior respaldo, porque quando a gente vai para o eu acho, eu penso, eu sinto dessa forma, essa informação, essa argumentação, ela deixa de ser objetiva e ela acaba tendo menos força dentro do debate. Beleza? Clareza. É importante, óbvio, que os argumentos sejam objetivos. Gente, não adianta eu ficar discutindo, dizendo várias coisas sem chegar a um ponto de convencimento. O meu objetivo é convencer. Às vezes você fala no debate e não diz nada, e uma outra pessoa apresenta um dado concreto, objetivo e convence a pessoa que está ali assistindo ao debate. Então, clareza vai ser fundamental, objetividade, beleza? Para que a gente não se perca nesse debate, ok? Quais são as etapas do debate? O debate começa com a pergunta inicial. O moderador vai fazer, beleza? Ele fez, em geral, essa pergunta inicial, que ele pode fazer algum comentário sobre. Essa proposta, em geral, essa proposição inicial é feita pelo mediador, mas também pode ser por outros grupos. Eu posso, de repente, dar a voz de fala para um grupo e ele faz a pergunta para o outro. Ou eu posso partir, inclusive, da plateia. A plateia faz a pergunta e aí alguém vai responder. Beleza? Então, nós temos essa pergunta inicial. Obviamente, o próximo passo é dar o poder de resposta. Beleza? Então, quem foi questionado vai responder aquela pergunta em um tempo estabelecido. Então, você tem 3 minutos. Em 3 minutos, você vai articular o máximo de argumentação para que você possa responder a essa pergunta de forma mais clara, de forma mais objetiva. Uma estratégia bacana, inclusive, é topicalizar, né? Você pode pegar ali um caderninho e fazer tópicos mostrando quais são as suas opiniões a respeito daquele tema, porque aí, a partir disso, você vai só desenvolvendo essa sequência lógica em relação à sua argumentação. Beleza? Então, a resposta é a próxima etapa, em que o debatedor questionado responde à proposição em um tempo previamente estabelecido pelo mediador. Beleza? E a gente vai ter aí a nossa próxima etapa, que é a réplica. Beleza?
Eu respondi. Agora, o outro debatedor vai ter o direito de comentar a resposta do interlocutor questionado, podendo ou não fazer outra pergunta dentro da mesma temática da proposição. O tempo também é previamente estabelecido pelo mediador. O que a gente tem nesse momento? Eu respondi a pergunta inicial. Agora, o grupo vai poder fazer uma réplica dessa minha resposta, inclusive questionando, né? Mas o seu grupo disse isso, foi afirmado que, fazendo esses questionamentos exatamente para contestar o ponto de vista, os argumentos utilizados. Se eles forem fracos, se forem baseados no achismo, vai ficar bem mais fácil essa contestação derrubar a tese, o ponto de vista daquela pessoa. Ok? A gente tem ainda uma outra etapa, que é o direito de tréplica, certo? Aí, aquela pessoa que começou falando, que começou respondendo e que foi questionada na réplica, agora vai poder responder de volta. Então, ela vai, nesse momento, responder de volta, trabalhando o quê? Contestando as questões que foram colocadas, tá? Aí, quanto mais embasamento ela tiver para fazer essa contestação, melhor, beleza? Então, depois da réplica, a gente tem a tréplica, para chegar aí à nossa etapa final. Nesse momento, o que a gente vai ter? Nesse momento, vai ser analisado o debate. É como eu disse no começo, ó, não tem um vencedor. Quem ganhou o debate? Não tem quem ganhou o debate. Tem quem conseguiu convencer as pessoas de que a sua opinião era válida. E, para isso, ela fez uso de diversas estratégias, de diversas artimanhas para conseguir esse convencimento. Então, aqui, ó, o que a gente vai ter é isso, o convencimento de cada membro da plateia por um dos pontos de vista levantados. Então, a plateia que vai muitas vezes definir quem foi que se portou melhor no debate, quem foi que realmente conseguiu no debate trabalhar mais essa ideia de convencimento do outro. Beleza? Para vocês treinarem, pensarem em casa, eu trouxe aí para vocês um exemplo de tema que vocês podem usar para debater, podem chamar aí colegas de vocês para trabalharem essa persuasão, essa capacidade de argumentação, um tema que tem estado constantemente em pauta na sociedade brasileira é a redução da maioridade penal, certo? Inclusive, no ano passado, essa redução voltou à pauta do Senado, né? Já teve uma primeira votação na Câmara e seguiu para o Senado. O que a gente tem? Nós temos a PEC 115, de 2015, essa PEC que está querendo ser, que se quer que seja aprovada. O que a PEC diz é: adolescentes entre 16 e 18 anos responderão criminalmente pelos atos de homicídio doloso, com intenção de matar, lesão corporal seguida de morte e pelos delitos considerados hediondos, como estupro e latrocínio. Viviane, isso é o que se quer. Mas como que é hoje? Hoje, o que nós temos é essa ideia. Os jovens menores de 18 anos são considerados penalmente inimputáveis, ou seja, não podem responder criminalmente por seus atos infracionais. Eles não respondem como adultos, não vão para a prisão, por exemplo, para um presídio, tá? Quando cometem atos infracionais, os jovens são encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, caso haja uma na localidade, e não às delegacias de polícia. Os pais são comunicados e, dependendo da gravidade do ato, o adolescente é liberado ou encaminhado à unidade de internação. O jovem pode ficar até 45 dias em internação provisória. Em até 45 dias, o adolescente é julgado em uma vara da infância e juventude. Comprovada a autoria do ato, o jovem sofre medidas socioeducativas, privação da liberdade, semiliberdade ou liberdade assistida. A internação pode durar no máximo 3 anos e não tem um prazo mínimo pré-determinado. Beleza? Então, isso, gente, é como hoje os jovens que cometem crimes no Brasil, os menores de 18 anos, são punidos, tá? O que se quer é que em crimes graves a punição seja mais grave, havendo, então, a redução da maioridade penal no país. Existem pessoas que são
contrárias e existem pessoas que são favoráveis. Então, para vocês treinarem aí, eu deixei já, inclusive, alguns argumentos que vocês podem usar para debater aí com os pais de vocês, com os amigos de vocês, façam uma discussão virtual, enfim, treinar essa capacidade de persuasão de vocês, de argumentação, é muito importante, beleza? Mas aqui nós temos alguns argumentos contrários à redução. Primeiro argumento, por que eu não acho que a redução da maioridade penal vai resolver, como muitos dizem, a questão da violência na sociedade brasileira. Primeiro argumento, a redução da maioridade penal fere uma das cláusulas pétreas, ou seja, aquelas que não podem ser modificadas por congressistas, da Constituição de 1988. O artigo 228 é claro, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Os defensores da não redução argumentam isso, que eu estaria adotando uma medida que é, na verdade, não constitucional, inconstitucional, ok? Argumento 2, contrário à redução. A inclusão de jovens a partir de 16 anos no sistema prisional brasileiro não iria contribuir para a sua reinserção na sociedade. Relatórios de entidades nacionais e internacionais vêm criticando a qualidade do sistema prisional brasileiro. Nós temos, inclusive, uma das maiores populações carcerárias do mundo, né? E hoje a gente sabe que o sistema está bem precário, bem defasado, então essa é uma das alegações. Colocar esses adolescentes de 16 anos dentro da prisão não iria favorecer a sua ressocialização. Então, esse é um dos argumentos de quem é contra a redução da maioridade penal. Outro argumento, a pressão para a redução da maioridade penal está baseada em casos isolados e não em dados estatísticos. O que isso quer dizer? Aconteceu um caso muito falado de um menor sendo o responsável pela agressão. A mídia se vale disso e faz todo aquele sensacionalismo, mas não expõe os dados estatísticos. Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública, jovens entre 16 e 18 anos são responsáveis por menos de 0,9% dos crimes praticados no país. Se forem considerados os homicídios e as tentativas de homicídio, esse número cai para 0,5%. Então, pelo dado da Secretaria Nacional de Segurança Pública, os jovens, os adolescentes entre 16 e 18 anos não são os maiores responsáveis pela violência na sociedade brasileira. Próximo argumento, em vez de reduzir a maioridade penal, o governo deveria investir em educação e em políticas públicas para proteger os jovens e diminuir a vulnerabilidade deles ao crime. No Brasil, segundo dados do IBGE, 486 mil crianças entre 5 e 13 anos eram vítimas do trabalho infantil em todo o Brasil em 2003. No quesito educação, o Brasil ainda tem 13 milhões de analfabetos com 15 anos de idade ou mais. Então, aqui essas pessoas sustentam a ideia de que é a educação que vai transformar essa realidade, porque eu vou tirar esses adolescentes da vulnerabilidade ao crime. Então, seria esse um outro argumento. E, para fechar, a redução da maioridade penal iria afetar preferencialmente jovens negros, pobres e moradores de áreas periféricas do Brasil, na medida em que este é o perfil de boa parte da população carcerária brasileira. Estudo da Universidade Federal de São Carlos aponta que 72% da população carcerária brasileira é composta por negros. Então, aqui, gente, eu tenho 5 argumentos contrários à redução. Percebam. Constituição, então eu estou me baseando no direito, eu estou me baseando em relatórios de entidades nacionais, dados e dados. Então eu estou embasando, isso aqui é importante. São exemplos de argumentos contrários. É óbvio que vocês não precisam ser contra a redução, vocês podem ser favoráveis também à redução. Certo? E aí, claro, também vão precisar argumentar. Eu vou contra-argumentar. A pessoa, o argumento lá, para quem é contrário à redução, diz que é inconstitucional. Essa pessoa já vem e rebate. Não é inconstitucional. Por quê? E aí eu estou colocando, a mudança do artigo 228 não seria inconstitucional.
O artigo 60 da Constituição, no seu inciso 4º, estabelece que as PECs não podem extinguir direitos e garantias individuais. Defensores da PEC afirmam que ela não acaba com direitos, apenas impõe novas regras. Então, eu já estou questionando quem disse que é inconstitucional. Isso aqui é o debate, gente. Eu digo uma coisa, alguém vem e rebate e contesta essa informação. Agora, é claro, eu não posso contestar só por meio do achismo. Eu tenho que trazer algo legítimo que trabalhe a força dessa minha contestação. Outro argumento para quem é favorável à redução. A impunidade gera mais violência. Os jovens de hoje têm consciência de que não podem ser presos e punidos como adultos, por isso continuam a cometer crimes. Beleza? Esse aqui já é um argumento que não tem tanta sustentação. Percebam que não tem nenhum dado, então isso pode ser facilmente contestado. Por exemplo, eu posso dizer, tá, mas e os adultos? Que sabem que vão ser punidos, que sabem que tem uma punição grave, mas ainda assim cometem crimes. Então, será que só a punição realmente resolve? Então, percebam que um argumento que é mais fraco, ele é mais facilmente contestável, beleza? Outro argumento de quem é a favor, a redução da maioridade penal iria proteger os jovens do aliciamento feito pelo crime organizado, que tem recrutado menores de 18 anos para atividades, sobretudo relacionadas ao tráfico de drogas, ok? Próximo argumento, o Brasil precisa alinhar a sua legislação à de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde, na maioria dos estados, adolescentes acima de 12 anos de idade podem ser submetidos a processos judiciais da mesma forma que adultos. Último argumento, a maioria da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Em 2013, pesquisa realizada pelo Instituto CNT-MDA indicou que 92,7% dos brasileiros são a favor da medida. No mesmo ano, pesquisa do Instituto Datafolha indicou que 93% dos paulistanos são a favor da redução. Então, aqui eu já tenho 5 outros argumentos, aí cabe a vocês definirem se vocês acham tão consistentes ou não, ou prepararem outros. Então, gente, fica a dica para vocês, tá? Tentem praticar essa capacidade argumentativa de vocês, tá? Isso é importante. A gente vai lembrar que no nosso dia a dia a gente debate com outras pessoas, né? Não com todas essas regras de um debate regrado, mas cotidianamente a gente discute sobre política, sobre religião, sobre as questões sociais. E nessas discussões a gente precisa aprender a colocar informações, fatos, dados que deem realmente essa força na nossa argumentação. A gente precisa sair do achismo, porque esse achismo não é uma boa forma de argumentar, principalmente quando a gente pensa na redação do Enem, que é o nosso foco do momento. Então, para vocês praticarem um pouquinho mais, nas páginas 12 e 13 do livro de vocês, nas atividades para a sala e atividades propostas, tem alguns temas para vocês refletirem, para vocês discutirem aí, formularem argumentos sobre eles. Então, fica a dica para vocês treinarem esse debate, treinarem essa capacidade argumentativa de vocês, não ficarem só nessa teoria. Treinem, coloquem isso em prática no texto de vocês. Beleza? É isso por hoje, gente. Até a próxima.